Oi, gente! Hoje eu vim estar trazendo para vocês a videoaula desse modelinho lindo, rápido e fácil. Esse é o modelo de tapetes Louise. Os materiais que eu utilizei na confecção dessa peça foi o rosa, o castanho e o bege, tá? Eu coloquei aqui o rosa e o castanho são da Eco Brasil e o meu bege, ele é da Euro Roma, todos de ordem 6, tá? Os materiais que eu trabalhei aqui são de ordem 6. A agulha que eu utilizei para confeccionar a minha peça foi essa daqui, que é a Tulip 3,75, tá? O meu tapete, ele ficou pesando 395 gramas e ficou medindo de comprimento 75 de comprimento por 55 de largura. Então, ficou assim, uma medida maravilhosa, tá? A videoaula, a gente tá bem explicadinha para vocês. Eu dou bastante diquinhas, tá? Eu ensino vocês a diminuírem e a aumentar a peça de vocês. E em breve eu estarei disponibilizando, tá? Acho que na mesma semana eu estarei disponibilizando para vocês a videoaula da passadeira. Eu espero muito que vocês gostem dessa aulinha e agora fiquem com o nosso passo a passo. Vamos iniciar aqui a nossa aula. Para iniciar, eu vou fazer um cordão de correntinhas, vou fazer a minha laçadinha inicial, dou um giro aqui, ó, na minha agulha com o fio e faço aqui a minha laçadinha. Tá um pouquinho torcida, vou tirar, vou deixar ela retinha. Vou subir aqui 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer um total de 19 correntinhas, tá? Vamos ficar com 19 correntinhas no final aqui. Quando eu fizer as minhas 19 correntinhas, eu volto com vocês. Feito aqui as minhas 19 correntinhas, vou laçar o meu fio, ó, vou laçar. E a partir da primeira correntinha, a gente não conta essa laçada que tá aqui na agulha, tá? A gente só vai laçar o fio e vai contar a partir da primeira correntinha. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na sétima, eu vou introduzir a minha agulha, vou puxar o meu fio e vou fazer um ponto alto. Vou na próxima, laço o fio, vou na próxima correntinha, vou fazer aqui novamente um ponto alto. Laço o fio, vou na próxima, ponto alto, formando um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo uma de base, vou na próxima, vou fazer ponto alto. Vou na próxima, pegando a laçadinha de cima, ponto alto, vou na próxima, ponto alto. Formei o meu segundo grupinho de 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo um de base, vou na próxima, ponto alto, vou na próxima, 2 pontos altos, vou na próxima, 3 pontos altos. Fiquei com 3 grupinhos de 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha de separação, laço meu fio, pulo uma, vou na última aqui que sobrou e faço um ponto alto sozinho. Deixa eu segurar aqui para não me atrapalhar. Ficando dessa forma, ó, essa vai ser a sequência da nossa carreira. Um espacinho, um grupinho de 3 pontos altos, um espacinho de uma correntinha, um grupinho de 3 pontos altos, um espacinho, um grupinho de 3 pontos altos, um espacinho e um ponto alto sozinho, tá? Então, a gente fica, ó, em cada ponta a gente vai ter um espacinho, tá? Dessa mesma forma. Vamos virar o nosso trabalho pro lado avesso, olha só, virei aqui, vou subir 3 correntinhas. Laço o meu fio, venho dentro do espacinho de uma correntinha e aqui dentro vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo o grupinho de 3 pontos altos, vou dentro do espacinho e repito aqui um grupinho de 3 pontos altos. Então, essa carreira, ela é bem facinho, a gente vai trabalhar dentro dos espacinhos de uma correntinha. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho. Eu trabalho com uma correntinha, tá, meninas? Se vocês quiserem colocar 2 correntinhas, fica ao seu critério. Só que aí, a gente começou com 19 correntinhas, tá? E aí, vocês vão começar com 22 correntinhas e vai fazer o mesmo trabalho que a gente fez aqui, tá? Como quando eu voltei com as 19 correntinhas. Uma correntinha de separação, laço o meu fio, vou no espacinho,
faço aqui dentro 2 pontos altos, laço, e a gente vai vir aqui, ó, no pezinho dessa correntinha, eu pego no pé, tá, gente? Pra não ficar desregulado o meu ponto, tá? Então, fica dessa forma aqui. Agora, a gente vai virar pro lado direito, a nosso trabalho. Vamos subir 4 correntinhas. Laço o meu fio, vou no espacinho. E venho fazendo aqui um grupinho de 3 pontos altos. Meu fio tá aí. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha. Vamos vir aqui, ó, temos o grupinho de 3 pontos altos, eu vou pular o primeiro, vou pular o segundo, vou bem aqui no pé das correntinhas aqui, ó, da primeira correntinha, que é contando aqui, ó, de baixo pra cima é na primeira, tá? E vou fazer um ponto alto sozinho, ficando dessa forma aqui as minhas carreiras iniciais. Vou virar o meu trabalho pro lado avesso novamente. Vou subir 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, laço, venho dentro do espacinho. E aqui eu vou repetir novamente o meu grupinho de 3 pontos altos. Eita, que esse fio tá dando trabalho. Uma correntinha, vou pro próximo, um grupinho de 3 pontos altos. Vou para o próximo com uma correntinha, vou pro próximo espacinho, grupinho de 3 pontos altos. Então, a gente vai fazer, gente, um total de 21 carreiras dessa mesma forma aqui, tá? Vou explicar pra vocês, porque não tem segredo, é bem simples da gente estar fazendo. Ó, venho no pezinho da correntinha, da primeira correntinha, e faço um ponto alto. Ficando dessa forma aqui, ó. Reparem que em uma carreira, a gente fica com um espacinho em cada ponta, ó. Um espacinho, e na próxima a gente fica com um grupinho de 3 pontos altos. Na próxima a gente fica com um espacinho, na próxima com um grupinho de 3 pontos altos. Do mesmo jeito que ficar de um lado, vai ficar aqui do outro também, tá? Reparem, ó, que na ponta de um lado e na ponta do outro é idêntico. E aí, vocês vão fazendo a mesma sequência de carreiras até ficar com um total de 21 carreiras. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. A gente tem... nessa carreira de baixo, grupinhos de 3 pontos altos em cada ponta. Agora, a gente vai ficar com espacinho. Quando é com espacinho, eu subo 4 correntinhas, laço o meu fio e vou pro espacinho de uma correntinha e trabalho um grupinho com 3 pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo, grupinho de 3 pontos altos. No próximo, uma correntinha de separação, né? No próximo espacinho, grupinho de 3 pontos altos. E como a gente tem aqui nessa ponta de cá um espacinho, nessa outra a gente vai ficar com espacinho também. Então, eu faço uma correntinha, laço meu fio, venho no, ó, dentro da correntinha e faço o meu ponto alto. Ficando dessa forma. E assim vocês vão seguir fazendo, tá? As carreiras de vocês é carreira de repetição, é só carreira de vai e vem, ó. Espacinho, grupinho, espacinho, grupinho, espacinho. Então, a próxima é grupinho, a próxima é espacinho e assim sucessivamente até ficar com um total de 21 carreiras. Lembrando que a nossa primeira carreira, ela tem um espacinho. Então, a última carreira da nossa base tem que ser número ímpar, tá? Tem que terminar com os espacinhos nas laterais. Façam aí a de vocês, eu vou fazer aqui as minhas carreiras que faltam. Quando eu tiver um total de 21 carreiras, que é número ímpar, eu retorno com vocês. Fiz aqui as minhas 21 carreiras, meninas. Olha só para vocês verem que a gente começa com um espacinho nos 2 cantos e a gente finaliza com 2 espacinhos nos 2 cantos, tá? Tem que ser carreiras de números ímpar. Por exemplo, se você quer aumentar a sua peça, tá? Pra fazer, eu vou trazer a videoaula da passadeira, mas pra você fazendo aí,
Ó, você vai aumentar, por exemplo, temos 21, você vai fazer com 23, com 25, com 27, com 29, com 31 e assim sucessivamente, aumentando sempre com números ímpar, tá? Ó, fiz aqui a minha correntinha de separação, já até cortei o meu fio, vou deixar pra me fechar aqui com vocês. Laço, venho aqui no pezinho do meu ponto alto, do grupinho de 3 e faço um ponto alto. Aqui, já fechei a minha carreira ficando dessa forma. Reparem que os meus pontos, gente, fica bem retinho pela forma que eu faço aqui, tá? Agora, eu vou entrar com a minha cor de destaque, tá? Que eu vou fazer uma carreirinha de destaque. A minha peça está do lado certo. Como que eu sei que ela está do lado certo? Porque a gente termina, né, do mesmo jeito que a gente iniciou. Agora, eu vou vir na lateral. Eu nunca começo as minhas peças ovais na parte oval delas, porque isso, gente, vai dar As minhas hélices não vai ficar retinha, depois vocês verão o resultado. Então, aqui vai ser onde vai formar o leque da minha parte oval. Não vou trabalhar nele. Vou pular o primeiro espacinho da parte reta, vou aqui no segundo. Ó, a gente deixou 2 espacinhos para trás. No terceiro, eu vou amarrar o meu fio na cor castanho. Todos os materiais são ordem 6. Fiz aqui a minha laçadinha. Aqui eu vou subir 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto, laço o meu fio, volto no mesmo espacinho e coloco aqui dentro 2 pontos altos. Formei o meu primeiro grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, laço, vou pro próximo espacinho, a gente vai trabalhar onde a gente tem um espacinho, tá? E repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo espacinho e coloco 3 pontos altos. Não tem segredo, tá, gente? Onde a gente tem aqui, ó, os espacinhos de uma correntinha, a gente vai trabalhar dentro desses espacinhos. Façam aí o de vocês, sempre grupinhos de 3 pontos altos, intercalados por uma correntinha de separação. Quando a gente chegar aqui, ó, nesse último espacinho, eu retorno com vocês. Fiz aqui toda a minha parte reta, chegamos aqui no nosso último espacinho. E agora que eu fiz a minha correntinha de separação, laço o meu fio, venho dentro desse espacinho, aqui eu já vou trabalhando no meu fio. Venho dentro do espacinho e aqui dentro eu faço 3 pontos altos. 3. Ó, seguro o fio para não passar para frente. 2 correntinhas, ajeito aqui, ó, o meu ponto. Venho aqui dentro do mesmo espacinho e repito novamente mais 3 pontos altos. Formando aqui um leque, meninas, vai ficar dessa forma, tá? Ó, nos 4 cantos aqui, ó, da nossa base, a gente vai ter leque, tá? Então, agora que eu fiz o meu leque, eu faço uma correntinha, vou pro próximo espacinho e trabalho aqui um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Chegamos aqui no cantinho, onde a gente vai sair dessa parte reta menor para entrar na parte reta maior. Então, o que que a gente vai fazer? Uma correntinha, venho aqui no meu espacinho, faço novamente 3 pontos altos, 2, 3. Somente onde a gente tem os nossos leques, que eu vou fazer 2 correntinhas, tá? 2 correntinhas, laço, volto no mesmo espacinho e faço aqui mais 3 pontos altos. Vou mostrar pra vocês como que vai ficando. Ó, dessa forma aqui vai ficar a nossa base nessa carreira que a gente tá fazendo, ó, tá vendo que ela ficou retangular? Nas seguintes carreiras, ela já vai tomando um formatinho ali oval. Então, agora, ó, vou vir fazendo uma correntinha, vou pro meu espacinho e sigo
trabalhando para cada espacinho de uma correntinha, grupinhos de 3 pontos altos, tá? Até chegar lá do outro lado. Ó, cada um dos espacinhos da carreira de base, um grupinho de 3 pontos altos. E aí, vocês vão fazer dessa forma até chegar aqui nesse último espacinho. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz aqui a minha parte reta e agora chegamos aqui onde a gente tem o nosso último espacinho da parte maior, né? Pra gente entrar na parte menor. Ó, então, fiz a minha correntinha, laço, e aqui no último eu vou fazer novamente um leque. Três pontos altos, 2 correntinhas, volto aqui no mesmo lugar e coloco 3 pontos altos. É somente nesses cantos, tá? Que a gente vai ter leques. E é só nessa carreira também. Uma correntinha, vou pro meu próximo espacinho, venho aqui dentro e trabalho grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, chegamos aqui, ó, no canto, vou fazer 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 2 correntinhas, volto no mesmo espacinho, 3 pontos altos, formando o meu leque. Olha só como que ficou desse lado. Vira aqui o meu trabalho. Vou fazer uma correntinha de separação, laço, venho no último espacinho aqui que sobrou de... Ó, e coloco 3 pontos altos. Uma correntinha, vou vir aqui onde a gente tem os 3 pontos altos, no primeiro ponto, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, introduzo a minha agulha aqui, ó, prendo com um ponto baixíssimo e aqui eu já posso cortar o meu fio. Então, aqui está pronta a nossa base. Agora que temos a nossa base pronta, tá, meninas? Eu vou passar aqui a medida para quem quer trabalhar ali com medidas, tá? Eu considero essa parte aqui como a parte central, a base do meu tapete. Então, a minha base, tá? Com essas carreiras aqui, ó, sendo 21 carreiras no rosa e uma carreira no castanho, temos de comprimento 34 centímetros de comprimento, tá? Para você que gosta aí de saber as medidas. Agora, eu vou entrar com o meu bege. Ó, como eu arrematei de cá, eu não gosto que os arremates fiquem todos do mesmo lado. Vou virar a minha peça e vou vir no segundo espacinho da parte reta. Temos o leque, eu não trabalho no leque. Vou pular o primeiro espacinho depois do leque, vou no segundo e vou amarrar o meu fio com um ponto aqui. Nozinho, né, gente? Laçadinha tradicional. Ó, dou 2 laçadinhas aqui. Depois eu só colo, tá? Vamos vir aqui no espacinho, puxar o fio. E aqui a gente sobe 3 correntinhas. Laço, volto no mesmo espacinho e coloco aqui mais 2 pontos altos para formar o meu grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho e venho trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo, 3 pontos altos. E assim vocês vão fazer, tá? Até chegar no nosso leque. Ó, onde tem um espacinho de uma correntinha, vai fazer o grupinho de 3 pontos altos. Quando chegar aqui no leque, eu volto com vocês. Fiz aqui a minha parte reta, olha só como que ficou, e chegamos aqui onde a gente tem o nosso leque. Vou laçar o meu fio, vou vir dentro do leque, e aqui eu vou fazer com 5 pontos altos dentro do leque. Se você já tem o costume de fazer essa base e faz com 4 pontos altos, fique à vontade. Eu vou fazer com 5, para que o meu trabalho fique bem retinho, tá? Uma correntinha, vou no próximo, vou fazer 5 pontos altos. Então, em cada espacinho de uma correntinha que eu tenho aqui, eu vou fazer
5 grupinhos de 5 pontos altos, tá? Ó, a gente já fez 2, no próximo você vai fazer 5 pontos altos, no próximo 5 pontos altos e dentro do leque 5 pontos altos, tá? Eu vou fazer o meu aqui com vocês e quando eu chegar aqui no leque, eu retorno pra gente sair da parte oval e entrar na parte reta. Lembrando que em cada um desses espacinhos que restaram até chegar no leque, são grupinhos de 5 pontos altos. Se você está trabalhando, tem costume de trabalhar, né, com 4 pontos altos, fiquem à vontade. Se você tem costume de trabalhar com 2 correntinhas onde eu coloco uma, fique à vontade também. Isso não vai alterar ali, né, o resultado final da sua peça. Fiz aqui os meus 5 grupinhos de 5 pontos altos. A gente inicia esse grupinho no leque, ó, no leque de um lado, e vai fazendo grupinhos de 5 pontos altos intercalados por uma correntinha de separação até o leque do outro lado. Vamos sair da nossa parte oval e entrar aqui na nossa parte reta. Uma correntinha de separação, laço, vou pro espacinho e venho agora trabalhando grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha em cada um dos espacinhos da minha parte oval. Deixa eu pegar aqui o meu fio que ficou preso. Ó. Vou trabalhando assim, dessa forma, com grupinhos de 3 pontos altos, até chegar lá no nosso outro leque, tá? Quando chegar lá, eu retorno com... Fiz aqui toda a minha parte reta, chegamos aqui no nosso leque, fiz a minha correntinha de separação, laço meu fio, venho dentro do leque e aqui eu vou repetir aquela sequência de 5 grupinhos com 5 pontos altos. Então, aqui dentro do leque, eu vou fazer 5 pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, repito novamente 5 pontos altos. E agora, em cada espacinho que a gente tem nessa parte menor aqui, eu vou fazer 5 grupinhos de 5 pontos altos. Vou fazer até chegar lá no outro leque, tá? Desse lado de cá. Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês. Aqui, a minha parte oval, ficamos com 5 grupinhos de 5 pontos altos. Quero que vocês observem que a nossa peça, ó, tanto uma lateral quanto a parte reta é espelho uma da outra. Então, o que eu fizer nessa parte oval e na parte reta de cima, a gente vai fazer na parte reta de baixo e na parte oval do outro lado, tá? Então, tudo que tem nas partes ovais de um lado vai ter na parte oval do outro, e tudo que tem na parte de baixo de um vai ter na parte de cima do outro lado, tá? Então, é só repetição. Uma correntinha de separação, vem aqui pro meu espacinho de uma correntinha, e aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. Uma correntinha, a gente tem o nosso primeiro grupinho de 3 pontos altos, que foi onde a gente começou a nossa carreira. Na terceira correntinha, contando de baixo para cima, introduzo, puxo o meu fio e prendo com ponto baixíssimo. Agora, eu irei trabalhar com ponto baixíssimo até chegar aqui no espacinho de uma correntinha. Chegou aqui, vou subir 3 correntinhas, laço, volto aqui no espacinho e faço mais 2 pontos altos, formando o meu primeiro grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho e sigo trabalhando grupinhos de 3 pontos altos. E assim vocês vão seguir fazendo até chegar na nossa parte oval, tá? Trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos até que chegue na parte oval. Onde que eu sei que é a parte oval, Gabi? A parte oval é nesse primeiro grupinho de 5 pontos altos que a gente tem aqui. Então, vocês vão trabalhando, tá? Quando chegar aqui, ó, nesse espacinho que a gente tem entre um grupinho de 3 pontos altos e um grupinho de 5 pontos altos, eu volto com vocês. Fiz aqui a minha parte reta, ficamos com 8 grupinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha. Chegamos aqui onde a gente vai fazer a nossa parte oval. Agora, a gente vai começar a fazer os aumentos na parte oval, tá? Então, eu vou fazer uma correntinha de separação. Temos aqui o nosso último grupinho, né, da parte reta, que é o grupinho de 3 pontos altos, tá vendo?
eu vou pular o primeiro, vou pular o segundo e vou em cima do terceiro e vou fazer um ponto alto sozinho. Uma correntinha, pulo o espacinho, venho em cima do primeiro ponto alto desse grupinho de 5 pontos altos. Vou fazer um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, um ponto alto no quarto, e aqui no quinto, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, na primeira carreira que a gente fez da nossa parte oval, a gente tinha 5 grupinhos de 5 pontos altos, certo? Agora, a gente vai fazer aumentos em cada um desses grupinhos de 5 pontos altos no último ponto, tá? Então, se a gente tinha 5, agora a gente vai ter 6. A gente vai ter 5 grupinhos de 6 pontos altos. Uma correntinha, pulo o espacinho, vou pro próximo ponto aqui da minha hélice, tá? E venho fazendo um ponto para cada um. E quando chegar no último, que é o quinto, eu coloco 2 pontos altos juntos, ficando dessa forma aqui, tá? Vocês vão fazer por mais 3 vezes, dessa mesma forma que eu acabei de explicar para vocês, tá? Em cada um grupinho de 5 pontos altos, a gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, e aqui no último, a gente coloca 2, ficando com 6 pontos altos. Onde tem um espacinho de uma correntinha, vai fazer uma correntinha de separação e vai deixar um espacinho. Então, vai ser espacinho em cima de espacinho. Façam aí o de vocês, e quando chegar aqui no quinto e último, eu retorno pra gente sair da parte oval e entrar na nossa parte reta. Fiz aqui a minha parte oval, fiquei com 5 grupinhos com 6 pontos altos. Vamos sair da parte oval e entrar na nossa parte reta agora. Vou fazer uma correntinha de separação, vou pular o espacinho, e aqui onde a gente tem o nosso grupinho de 3 pontos altos, em cima do primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, vou para dentro do espacinho que a gente tem da parte reta e faço um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho e trabalho aqui grupinhos de 3 pontos altos. E assim eu vou fazendo até chegar lá do outro lado da nossa outra parte oval. Façam aí o de vocês, eu vou fazer aqui o meu, e quando eu chegar lá, eu retorno pra gente. Fiz aqui toda a minha parte reta, vamos iniciar a nossa segunda parte oval. Temos aqui o nosso último grupinho de 3 pontos altos da parte reta, certo? Fiz a minha correntinha de separação, laço meu fio, venho, vou contar 1, 2, em cima do terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo o espacinho, vou pra cima do grupinho que tem 5 pontos altos, e aqui eu venho fazendo um ponto alto para cada ponto de base, e no último a gente vai colocar 2 pontos altos juntos. Vamos ficar novamente com 5 grupinhos com 6 pontos altos. Uma correntinha, vou pro meu próximo grupinho de 5 pontos altos. Aqui a gente está formando as nossas hélices, que é a parte oval do nosso trabalho. Olha só, vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, e no último faz 2 pontos altos juntos, tá? Ó, já fiz aqui com vocês 2 vezes, vai ficar restando aqui, ó, 3 grupinhos de 5 pontos altos. Façam aí o de vocês da mesma forma que eu expliquei, um ponto para cada ponto de base, e no último 2 pontos altos juntos. Quando for para sair da parte oval e entrar na parte reta, eu volto. Fiz aqui a minha parte oval, olha só como que ficou, 5 grupinhos com 6 pontos altos. Vamos sair da nossa parte oval e entrar na parte reta. Vou fazer uma correntinha de separação, pulo o meu espacinho de uma correntinha, venho em cima do grupinho de 3 pontos altos no primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto alto. Uma correntinha, vou pro espacinho que a gente tem, o espacinho seguinte, e aqui eu faço novamente um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou fechar aqui a minha carreira. Olha só, na terceira correntinha, contando de baixo para cima, introduzo o meu fio e prendo, fechando com ponto baixíssimo.
todas as vezes que a gente for fechar a nossa carreira, quando for para fechar e iniciar a próxima, tá? Vai ser da mesma forma. Fecha com ponto baixíssimo e caminha com pontos baixíssimos até o espacinho de uma correntinha para iniciar a próxima carreira. Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas, laço o meu fio, volto aqui dentro e repito novamente grupinhos de 3 pontos altos. Vamos seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha para cada espacinho que a gente tem na carreira de baixo, tá? Vou fazer o meu até chegar aqui onde a gente tem o nosso ponto alto sozinho, tá vendo? A gente tem a correntinha e o ponto alto sozinho. Vou fazer o meu até chegar aqui, trabalhando nos espacinhos de uma correntinha com um grupinho de 3 pontos altos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Trabalhei aqui a minha parte reta, fazendo grupinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha. Vou chegar minha flor pra lá um pouquinho. Fiz a minha correntinha de separação, laço o meu fio. E aqui a gente tem um espacinho e o ponto alto sozinho. Laço o meu fio, venho dentro desse espacinho, antes do ponto alto sozinho. E faço 2 pontos altos juntos. Laço meu fio, venho na cabeça do ponto alto que tá sozinho aqui e faço um ponto alto, formei o meu grupinho de 3 pontos altos, certo? Uma correntinha, pulo o espacinho, já vou aqui pra minha primeira hélice da parte oval. Ó, venho trabalhando um ponto alto pra cada ponto de base, até chegar aqui no último. Quando chegar no último, que é o sexto, a gente vai fazer 2 pontos altos juntos, ficando nessa terceira carreira do corpo do nosso tapete com 5 grupinhos de 7 pontos altos, tá? Porque a gente iniciou a primeira carreira com 5, na segunda com 6, na terceira iremos ficar com 7. E assim vocês vão trabalhando em cada hélice de vocês aí, uma correntinha, pulo o espacinho, vou pro próximo hélice e faço um ponto alto para cada um. E no último, 2 pontos altos juntos. Confere certinho, para ver se vocês não esqueceram nenhum pontinho, tá? Para dar certinho aqui, conforme eu tô explicando para vocês. Ó, fiz aqui a minha segunda hélice, agora vocês vão seguir fazendo a de vocês, tá? Por mais 3 vezes. Em cada hélice vai ter um ponto alto para cada ponto de base. E aqui, ó, no último ponto de cada hélice, 2 pontos altos juntos. Da mesma forma que ficou essas 2 primeiras que eu fiz com vocês, vai ficar o restante das hélices, tá? Quando for para sair da parte oval e entrar na parte reta, eu volto. Fiz aqui com vocês as minhas 5 hélices, ficando com 7 pontos altos em cada uma das hélices. Vamos sair da parte oval e entrar na parte reta. Eu vou vir aqui fazer uma correntinha de separação, vou pular o espacinho em cima do ponto alto, vou fazer um ponto alto. Laço, venho dentro do espacinho, depois aqui do ponto alto sozinho, e faço um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha e agora eu sigo trabalhando grupinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha para cada um dos meus espacinhos da carreira de baixo. Gente, é uma base bem simples, não tem segredo. Vou fazer aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha, até chegar lá do outro lado na nossa parte oval. Quando chegar lá, eu volto com vocês. Fiz aqui a minha parte reta, chegamos aqui onde a gente tem o nosso ponto alto sozinho. Fiz a minha correntinha de separação, laço meu fio, venho dentro do espacinho, coloco 2 pontos altos. Em cima do ponto alto sozinho, coloco um ponto alto. Uma correntinha, pulo o espacinho, vem em cima do primeiro ponto alto aqui das nossas hélices e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E no último, vou fazer o meu aumento, totalizando aqui grupinho com 7 pontos altos. E assim a gente vai fazer por 5 vezes, tá? Ó, onde tem espacinho, faz uma correntinha, pula o espacinho e vai para a próxima hélice. E vocês vão fazer dessa forma, tá? Por todas as hélices da parte oval. Não esqueçam de fazer o aumento no último ponto, é apenas no último ponto, tá? Eu vou fazer aqui as minhas hélices e quando for para sair da parte oval e entrar na parte reta, eu volto com vocês.
Fiz aqui a minha parte oval, fiquei com 5 grupinhos de 7 pontos altos. Vamos sair da parte oval e entrar na parte reta. Já fiz a minha correntinha de separação, laço, pulo o espacinho, venho aqui no pé do ponto alto sozinho e faço um ponto alto. Dentro do espacinho, faço 2 pontos altos, formando o meu grupinho de 3. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho e repito aqui o meu último grupinho de 3 pontos altos pra gente fechar a nossa carreira. Uma correntinha, conto 1, 2, 3. Na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, introduzo o meu fio, prendo, fechando com ponto baixíssimo. Vou caminhando com pontos baixíssimos, deixa eu pegar aqui todos os fiozinhos. Vou caminhando com pontos baixíssimos até chegar no meu espacinho. Quando chegar no espacinho, sobe 3 correntinhas, laça, volta aqui e repete grupinho de 3 pontos altos. Vou explicar aqui pra vocês porque as demais carreiras são apenas repetições. Olha só, onde tem, nas partes retas, onde tem grupinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha, vai ser grupinho de 3 pontos altos nos espacinhos, tá? Todos sempre serão intercalados por uma correntinha. Quando for para entrar na parte oval e sair da parte oval, ó, a gente vai ter essa intercalação aqui, ó. Uma carreira a gente tinha um grupinho de 3 pontos altos, na outra a gente tinha um ponto alto sozinho. Na próxima, grupinho de 3. Na próxima vai ter um ponto alto sozinho, na próxima, grupinho de 3 pontos altos. Então, vocês vão intercalando e se baseiem nisso daqui, tá? Se nessa carreira, que é a terceira carreira, a gente tem o bloquinho de 3 pontos altos, na próxima vai ser um ponto alto, na próxima vai ser o grupinho, na próxima ponto alto, até a gente completar aqui um total de 8 carreiras. Então, a gente tem 3 aqui já pronta, vamos fazer mais 5. Na oitava, nessa parte aqui onde a gente entra na parte oval e sai da parte oval, a gente vai ficar com o grupinho de 3 pontos altos, tá? Eu vou fazer as minhas 8 carreiras. Gente, se ficar alguma dúvida, vocês voltam à aula, tá? Não tem como dar errado. Vocês olham aqui, ó, da forma que a gente já fez, tá? E aí, vocês vão fazendo a de vocês. Reparem, ó, pra gente entrar na parte oval, o nosso ponto alto sozinho, ele vai ficar no terceiro ponto alto, tá? Do grupinho de 3 pontos altos da carreira de baixo. E pra gente sair, como a gente tá andando circularmente, pra sair é em cima do primeiro ponto alto do grupinho de 3 pontos altos, tá? E assim a gente tem que fazer os aumentos nas nossas partes ovais, tá? Então, nos dois lados é da mesma forma. Na terceira carreira, a gente tem 5 grupinhos de 7 pontos altos. Na próxima, a gente vai ter 5 grupinhos com 8, na próxima, 5 grupinhos com 9, na próxima, 5 grupinhos com 10, até completar as 8 carreiras, tá? Então, façam aí as de vocês. Eu vou fazer as minhas 5 carreiras restantes e aí eu retorno pra gente iniciar o próximo passo aqui da nossa base. Fiz aqui a minha base, fiz as minhas 7 carreiras, tá? São 7 carreiras. Eu tinha falado pra vocês que era com 8, né? Mas é com 7. A gente tem que fazer com 7 para que aqui fique com o grupinho de 3 pontos altos. E em cada uma das nossas hélices teremos um total de 11 pontos altos, tá bom? Então, aqui eu fiz, ó, 7 carreiras na minha base. E lembrando que em cada uma das hélices a gente tem 10 hélices, contando desse lado e desse lado de cá. Cada hélice tem 11 pontos altos. E nessa 7ª carreira a gente vai ficar aqui, ó, com um grupinho de 3 pontos altos. Agora, vamos começar a próxima etapa da nossa base, que é as carreiras de bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou vir aqui, ó, em qualquer espacinho desse da minha parte reta, vou fazer aqui a amarração do meu fio para prendê-lo, ou se você preferir, você pode sim começar com a laçadinha inicial, né, para quem prefere trabalhar com a laçadinha, e aqui não tem segredo. Vamos começar, vou subir aqui, ó, 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto, laço o meu fio, vou voltar aqui dentro desse espacinho e vou repetir
o meu grupinho de 3 pontos altos. Em cada um espacinho aqui da nossa parte reta, eu vou fazer um grupinho com 3 pontos altos. E isso eu vou fazer até chegar lá na minha parte oval, tá? Ó, onde tem um espacinho de uma correntinha, faz uma correntinha de separação e dentro do espacinho coloca o grupinho de 3 pontos altos. Façam até chegar na parte oval, quando chegar lá na parte oval, eu volto com vocês. Fiz aqui a minha parte reta e trabalhei em cada espacinho de uma correntinha, bloquinhos de 3 pontos altos. E agora, a gente chegou aqui na nossa parte oval, né? Vamos entrar na parte oval. Não vai ter modificação nessa carreira. Ó, vai ser dessa mesma forma. Uma correntinha, venho nesse espacinho aqui que a gente tem, ó, entre a parte oval, a hélice e o grupinho de 3 pontos altos. Vou fazer 3 pontos altos, formando o meu grupinho com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e agora a gente vai começar a trabalhar em cima das hélices. Pulo os 2 primeiros pontos da hélice, vou no terceiro e vou fazer um ponto alto. Vou no próximo, vou fazer 2 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, vou pular aqui o primeiro. Vou no próximo, o primeiro não, gente, um pontinho, né? Vou pular um e vou no próximo, faço um ponto alto, no próximo, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, laço meu fio, pulo um de base, vou no próximo, um ponto alto. Vou no próximo, 2 pontos altos juntos. E vai ficar dessa forma aqui, ó. Em cima de cada hélice que a gente tem na parte oval, vamos ficar com 3 grupinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha. Vou fazer uma correntinha de separação, laço meu fio, venho no espacinho entre uma hélice e a outra. E aqui dentro desse espacinho, vou fazer grupinhos de 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para minha segunda hélice, pulo os 2 primeiros pontos da hélice, vou no terceiro e aqui eu faço um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, pulo um, vou no próximo, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação, pulo um de base, vou no próximo, um ponto alto, no próximo, 2 pontos altos juntos. Sobrou apenas um ponto. Uma correntinha, pulo esse ponto, vou no espacinho entre uma hélice e a outra e repito aqui um grupinho de 3 pontos altos. Então, não tem segredo, gente, é por toda a nossa volta, será carreiras de grupinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha. Nas hélices, vai ser da seguinte forma, na nossa parte oval. Vai fazer, em cada espacinho que a gente tem entre uma hélice e outra, vai fazer um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, vai para a próxima hélice, pula os 2 primeiros, ó, sempre vai pular os 2 primeiros e o último da hélice, tá? Da mesma forma que eu expliquei pra vocês, não tem segredo. Na parte oval é dessa forma. E na parte reta não tem segredo. Onde temos os espacinhos de uma correntinha, a gente vai fazer grupinhos de 3 pontos altos. E para sair da parte reta e entrar na parte oval, onde a gente tem aqui, ó, esse espacinho entre a hélice e o grupinho de 3 pontos altos, a gente coloca grupinho de 3 pontos altos. Então, vai ser essa sequência por toda a nossa volta. Façam aí o de vocês, eu vou fazer aqui o meu. E quando eu chegar aqui do outro lado, onde a gente iniciou, eu retorno pra gente fazer a próxima carreira. Dei a volta aqui por todo o meu trabalho, da mesma forma que eu expliquei pra vocês. Trabalhei por toda a minha volta, fazendo grupinhos de 3 pontos altos intercalados por uma correntinha. Cheguei aqui onde a gente iniciou, já até cortei o meu fio, porque a gente vai fazer uma troca de cores aqui. Então, eu fiz a minha correntinha de separação, vou vir aqui no grupinho de 3 pontos altos, contando de baixo pra cima, na terceira correntinha, introduzo aqui a agulha, puxo o fio e prendo, fechando aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou começar a fazer outra carreira, a gente vai ter um total de 3 carreiras dessa daqui, tá? De bloquinhos de 3 pontos altos,
separados por uma correntinha. E aí, eu vou fazer uma intercalação de cores. A primeira a gente fez no castanho, a próxima eu vou fazer no rosa e a terceira eu vou fazer no castanho novamente. Então, aqui, ó, deixa eu puxar a minha peça pra cá. Eu vou vir em qualquer um dos meus espacinhos e vou colocar aqui o meu fio, vou fazer o meu nozinho, igual eu sempre faço em todas as minhas peças. Vou vir aqui, vou puxar, vou subir 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto, laço, volto no mesmo espacinho e venho fazendo um grupinho com 3 pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Deixa eu pegar aqui todas as laçadinhas do meu fio, ó. Não tem segredo, eu só voltei aqui pra mostrar pra vocês como que é, tá? E a nossa carreira será dessa forma por toda a volta da nossa peça, ó, tanto na parte oval quanto na parte reta, onde temos os espacinhos de uma correntinha, que são os espacinhos de separação, a gente vai colocar um grupinho de 3 pontos altos, tá? Por toda a volta da nossa peça. Então, eu vou finalizar a minha carreira no rosa, vou fazer mais uma no castanho. Quando eu completar aqui a segunda e a terceira, eu retorno pra gente iniciar o nosso bico de acabamento. Fiz aqui as minhas 3 carreiras de repetição, trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos. Olha só como que ficou. Eu fiz uma no castanho, uma no rosa e finalizei a última no castanho. Deixa eu passar as medidas aqui pra vocês. Desde a nossa primeira carreira aqui, ó, que foi no bege do corpo do meu tapete, eu contei daqui, tá? Dessa primeira carreira onde a gente começa a fazer as nossas hélices. Até essa última carreira aqui no castanho, eu tenho 15 centímetros de base, tá, meninas? Ó, 15 centímetros para esse lado e 15 centímetros para esse outro lado. Então, totalizando aqui 30 centímetros, tá? E a minha base, tá? Do comprimento de ponta a ponta, ela tem um total de 60 centímetros de comprimento. Então, essa base, ela já está com 60 centímetros de comprimento. Vamos começar aqui agora a nossa carreira de ponto alto fechada pra gente fazer o nosso bico de acabamento. Como que eu vou começar aqui? Vocês podem começar em qualquer lugar que vocês quiserem. Eu, como já falei pra vocês, gosto de iniciar na parte reta, tá? Então, eu vou introduzir aqui a minha agulha em qualquer um desses grupinhos de 3 pontos altos. Eu não vou trabalhar com a laçadinha da frente, eu não gosto de trabalhar pegando as 2 laçadinhas, ó, a de trás e a da frente. Eu pego as 2 laçadinhas que eu tenho aqui atrás. Olha só. No meu ponto, eu tenho essas 2 laçadinhas aqui atrás, então, eu introduzo a agulha pegando as 2 laçadinhas de trás, vou puxar aqui o meu fio e vou fazer um nozinho normal mesmo, nozinho tradicional, tá? Ó. 1 e 2. Aperta bem pra não escapulir. E agora, a gente vai começar a trabalhar a nossa carreira de ponto alto todo fechado. Vou vir aqui no mesmo lugar onde a gente amarrou o meu fio, pegando, ó, as 2 laçadinhas lá de trás. Vou subir aqui 3 correntinhas que faz a vez do meu ponto alto. Laço o meu fio, vou pro próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Laço o meu fio, vou no próximo ponto. Reparem que eu estou pegando apenas as laçadinhas de trás, que as minhas correntinhas aqui, ó, da frente, essas laçadinhas aqui, ó, estão ficando livres, tá, gente? Porque eu acho que assim o acabamento fica melhor nas nossas peças. Cheguei aqui onde eu tenho uma correntinha. No meu caso, como eu trabalhei com uma correntinha, eu vou colocar apenas um ponto alto, tá? E se você trabalhou com 2 correntinhas, você vai colocar um ponto alto para cada correntinha aí do seu trabalho. Porque senão, vocês estiver trabalhando com 2 correntinhas e diminuir ali na hora de fazer a carreira de ponto alto todo fechado, que é onde tinha 2 correntinhas, você colocar apenas um ponto, vai dar problema aí na sua base, ela vai querer repuxar, tá? Então, prestem bastante atenção nesse momento. E aqui, a gente vai seguir trabalhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, pegando a laçadinha de trás, e onde a gente tem uma correntinha, vai ser um ponto alto.
Como eu falei, repetindo novamente, se você está trabalhando com 2 correntinhas, será um ponto alto para cada correntinha. E assim a gente vai seguir fazendo, vou mostrar aqui para vocês até a direção que vocês vai fazer a carreira de ponto alto de vocês, até a gente chegar aqui, ó, nessa divisória. Tem essa divisória aqui, ó, das hélices como base. Eu vou fazer a minha parte reta, um ponto alto para cada ponto de base, e quando eu chegar aqui, ó, onde a gente tem a nossa primeira hélice, nessa direção, eu retorno com vocês. Trabalhei aqui a minha carreira de ponto alto todo fechado, fazendo um ponto para cada ponto de base da minha parte reta. E agora aqui, na nossa parte oval, meninas, a gente vai fazer uma modificação, tá? Para que não repuxe o nosso trabalho. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou ter como base esses grupinhos de 3 pontos altos, tá? Então, aqui, ó, o meu primeiro grupinho da parte oval é esse aqui, onde eu deixei o meu último ponto feito, tá vendo, ó? Eu vou me basear nele. Por que que eu vou me basear nele? Olha só aqui a minha hélice, tá? Então, o primeiro grupinho que eu tenho da parte oval é esse aqui. Ó, eu vou contar. 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, no espacinho, tá? Eu vou contar grupinhos de 3 pontos altos. Vamos fazer assim para ficar mais fácil. Vamos contar os espacinhos, tá? Então, ó, o primeiro espacinho aqui da parte oval é esse. 1, 2, 3, 4. No quarto espacinho, eu faço um aumento, tá? Aí, novamente, eu vou contar 1, 2, 3. E aqui, no quarto espacinho, faço novamente um aumento. Aí, eu vou contar de novo. 1, 2, 3, 4. E faço um aumento. Eu tenho que ter um total de 5 aumentos, que são a quantidade de hélices que a gente tem. Vou fazer aqui com vocês, para vocês verem como que é. Então, aqui, ó, eu tenho, né, ó, 1, 2, 3, e o meu quarto espacinho está aqui. Então, eu vou trabalhar fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui. E quando chegar aqui, ó, no meu quarto espacinho, eu retorno com vocês, tá? Então, eu trabalhei aqui, ó, um ponto alto, tá? Para cada ponto de base. Igual a gente veio fazendo na nossa parte reta, eu fiz, ó, até a gente chegar aqui, ó, na direção do nosso aumento. Por que que eu coloquei o quarto espacinho como base? Porque sempre o meu quarto espacinho nessa carreira aqui de grupinho de 3 pontos altos, ele fica na direção que eu tenho o meu aumento da minha hélice. Olha só, para vocês verem que eles estão na mesma direção. Então, em todas as hélices, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou vir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, e quando chegar aqui, ó, no meu quarto espacinho, eu faço o aumento, ó. 1, 2, 3, 4. Vou fazer o aumento no quarto. Vou contar de novo nos espacinhos aqui, ó. 1, 2, 3. No quarto, vou fazer aqui, ó, o meu aumento. E assim, sucessivamente, tá? Então, não tem segredo. Eu tô aqui, ó, no meu espacinho. Laço o meu fio, vem aqui, ó. O aumento é isso aqui, ó, gente. Coisa simples. 2 pontos altos junto no mesmo lugar. Agora, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, ó. É só no quarto espacinho que a gente vai colocar 2 pontos altos, e é só na parte oval, tá? Na parte reta é da mesma forma, a gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, onde a gente tem uma correntinha de separação, tá? Na parte reta, a gente vai colocar um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui o meu, façam aí o de vocês, tá? Gente, não tem segredo. Vou explicar só mais uma vez, para não ficar com dúvida. Ó, a gente tá trabalhando na parte oval, certo? Então, quando chegar aqui, ó, na parte oval, a gente fez um aumento aqui, ó, certo? Eu vou contar. Depois do meu aumento, eu vou contar 4 espacinhos, tá? Ó, 1, 2, 3, e no quarto eu vou fazer o aumento. Depois que eu fizer o aumento, eu venho trabalhando um ponto para cada ponto de base, até eu chegar no quarto espacinho de novo. Cheguei no quarto espacinho, vou colocar o meu aumento. E na parte reta, é ponto alto para cada ponto de base, onde a gente tem uma correntinha, a gente faz um ponto alto. Vou fazer o meu, quando eu chegar aqui onde a gente iniciou, eu volto com vocês. Dei a volta aqui por toda a minha peça, cheguei aqui onde a gente iniciou a nossa carreira.
estou voltando aqui com outro tapete de outra cor, tá? Porque eu gravei a parte no rosa, porém eu perdi, então eu tive que regravar novamente, tá? Essa partezinha aqui, mas é só um pedacinho bem pequenininho. Dei a volta por toda a minha peça, fiz os meus aumentos por 5 vezes de cada lado da minha parte oval, tá? Então, a gente ficou com um total de 10 aumentos. Ó, chegamos aqui onde a gente iniciou. Eu vou vir na terceira correntinha contando de baixo para cima e vou introduzir aqui a minha agulha na terceira correntinha, puxo o fio e prendo com ponto baixíssimo. Vou para o ponto seguinte com ponto baixíssimo. E aqui, ó, a gente tem uma laçadinha na agulha. Eu vou voltar no mesmo ponto, vou puxar o meu fio, vou ficar com 2 laçadinhas. Puxo o fio, fecho o meu ponto baixo. Depois de feito aqui o meu ponto baixo, vou fazer uma correntinha e aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto, um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto, um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. Ó, fiz 6 pontos altos, tem que fazer mais um. Laço, vou no próximo e vou fazer aqui mais um ponto alto. Ficamos aqui com um total de 7 pontos altos. Então, a primeira carreira do nosso bico, a gente vai ter que fazer grupinhos de 7 pontos altos. Vou fazer 5 correntinhas, 4, 5. Não faço as minhas correntinhas muito apertadas. Laço o meu fio, vou contar aqui, ó, na carreira fechada. 1, 2, 3, 4, 5. E no sexto, vou voltar e vou repetir o meu grupinho de 7 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui uma sequência de 7 pontos altos, não pula nenhum ponto de base, tá? Quando começar a fazer os 7 pontos altos, é um ponto para cada ponto de base da carreira fechada até completar os 7 pontos altos. Aí, vai fazer novamente 5 correntinhas, vai pular 5, vai no sexto e repete novamente o grupinho de 7 pontos altos. Fazendo dessa forma, até a gente chegar aqui, ó, na direção da nossa primeira hélice da parte oval. Quando eu chegar nessa direção da minha primeira hélice, eu retorno com vocês, tá? Porque aí a gente vai fazer uma modificação para o nosso tapete ficar com um caimento maravilhoso. Ó, a direção que eu coloco é essa direção aqui, ó, da minha hélice. Tá vendo que a gente tem esses espacinhos aqui, ó, entre a parte oval, que é bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha, e a nossa primeira hélice, que é de pontos altos sobre ponto alto, tá? Então, façam de vocês, quando chegar nessa direção, eu retorno pra gente fazer a modificação da parte oval. Fiz aqui os meus grupinhos de 7 pontos altos, tá? Intercalados por 5 correntinhas, pulando, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e prendendo no sexto, tá? Então, a gente pulou aqui, ó, os 5 pontos altos por 3 vezes, tá? 3 grupinhos de 7 pontos altos e 3 espacinhos de 5 correntinhas, pulando 5 de base e prendendo no sexto. Na nossa parte oval, para não ficar repuxando, a gente vai fazer uma diferença que é muito simples. Eu vou explicar para vocês aqui como que vocês vão fazer de vocês aí. Então, a gente tá aqui, ó, na nossa parte oval já, né? Eu fiz o meu primeiro ponto, vou fazer aqui uma sequência de 6 pontos altos para totalizar no final 7. 4, 5, 6 e 7. 5 correntinhas, 3, 4, 5. E agora, eu vou pular 1, 2, 3, 4 e no quinto eu insiro aqui a minha agulha fazendo o meu ponto alto. Repito novamente o meu grupinho de 7 pontos altos. Então, essa é a única diferença que a gente tem da parte reta para a nossa parte oval, tá? Na parte reta, nos espacinhos, a gente vai pular um ponto a mais, né, na nossa parte reta, que vai ser pular 5 e prender no sexto. E na nossa parte oval, a gente vai pular 4 e prender no quinto. Então, não tem diferença.
Fiz aqui o meu grupinho de 7 pontos altos, 5 correntinhas, tanto na parte oval quanto na parte reta, são 5 correntinhas. E aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4 e vou prender no quinto. Então, vocês vão fazer dessa forma por toda a parte oval de vocês, tá? 7 pontos altos, 5 correntinhas, pula 4 e prende no quinto e repete novamente 7 pontos altos. Na parte oval é 7 pontos altos, 5 correntinhas, pula 5 e prende no sexto e repete o grupinho de 7 pontos altos. E vai ser dessa forma por toda a volta. Eu vou fazer aqui o meu, quando eu chegar aqui onde a gente iniciou, eu retorno pra gente fazer a próxima carreira. Dei a volta aqui por toda a minha peça, eu voltei aqui com vocês, porque a gente vai precisar fazer uma adaptação na nossa peça, tá? É só uma para que dê certo o fechamento do nosso bico. Deixa eu dar aqui pra vocês uma diquinha maravilhosa. Meninas que tem um pontinho mais apertado do que o meu. O meu tem, em média, 1 centímetro o meu ponto, tá? Então, vocês peguem aí uma fita para vocês se basearem aqui no tamanho do seu ponto. Se você tem um ponto menor do que o meu, eu aconselho a vocês, nos espaços entre um motivo de 7 pontos altos aqui, ó, e o outro, na parte reta, ao invés de você pular 5 e prender no sexto, pula 4 e prende no quinto. E na parte oval, pula 3 e prenda no quarto, tá? Porque aí, assim, o seu trabalho vai dar certinho. E se for preciso fazer adaptação, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço pra adaptar aqui a minha peça quando fica faltando algum ponto. Fiz aqui, ó, a minha carreira, as minhas correntinhas, tá? Vou laçar o meu fio, vou pular 4 e vou no quinto. Vou vir aqui e vou fazer um grupinho de 7 pontos altos. Porém, para bater certinho aqui, eu vou precisar fazer uma adaptação. Então, eu vou fazer uma diminuição. Vou no próximo, faço um ponto alto. Vou no próximo, um ponto alto. Fiz aqui 3 pontos altos. Agora, eu laço o meu fio, venho aqui no quarto. Vou fazer a minha diminuição aqui, tá? Que fica bem centralizado. Ó, ao invés de eu fazer o ponto alto por completo, eu vou fazer aqui meio ponto, ó. Puxo o fio, tiro 2 laçadinhas, fico com 2 na agulha, laço o fio, vou no próximo, puxo aqui, ó, meu fio, tiro 2, puxo de novo e tiro as 3 laçadinhas. Aqui, automaticamente, já fizemos uma diminuição. Não aperta muito o ponto de vocês para que não repuxe, tá? Deixa ele mais bambo o possível, mais frouxo. Agora, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 pontos aqui. Vou no próximo, vou fazer os 5... 6 e 7. Ficamos aqui, ó, com 7 pontos altos, tá? Vocês não vão contar nessa carreira de baixo. O que vai valer são essas cabecinhas aqui dos pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço 5 correntinhas. Não faça as correntinhas muito apertadas, tá? Fiz aqui as minhas 5 correntinhas, vou pular 1, 2, 3, 4... 5 e vou vir aqui, ó, no sexto, que é onde a gente tem o nosso ponto baixo com uma correntinha. Na correntinha, introduzo a agulha, puxo o meu fio e prendo fechando com um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma aqui o meu trabalho. Ó, ficou dessa forma a minha base. Eu fui posicionar a câmera melhor pra mostrar pra vocês. Podem ver, gente, que aqui, ó, não vai ficar repuxando, tá? Porque eu fiz a minha diminuição com... 2 pontos altos fechados junto, porém com o meu ponto mais solto. Agora que a gente já fechou aqui com ponto baixíssimo, a gente vai pro próximo ponto. Ó, eu tô com uma laçadinha na agulha já, certo? Eu vou vir aqui, ó, no segundo ponto, vou puxar, ó, puxei, vou fazer mais um ponto baixíssimo. Alongo a minha laçadinha, volto no mesmo ponto, puxo novamente o meu fio, fiquei com 2 laçadinhas, puxo o fio e tiro as 2. Formei o meu ponto baixo. Vou no próximo, ponto baixo. Vou no próximo, pega bem certinho, para não ficar feio o trabalho. E vou no próximo, ponto baixo. Ficamos aqui com a sequência de 5 pontos altos. Na carreira de baixo, a gente tinha 7, certo? Eu pulei o primeiro e pulei o último, ficando com 5 pontos baixos. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou vir pra dentro desse argolinha aqui, ó, de 5 correntinhas. E aqui eu vou fazer um total de 9 pontos altos, tá?
Vou fazendo aqui tranquilamente os meus 9 pontos altos, porque cabe. Vou fazer eles aqui e quando eu completar os 9 pontos altos, eu volto com vocês. Feito aqui os meus 9 pontos altos, estamos no nosso grupinho de 7 pontos altos da carreira de baixo. Eu vou pular o primeiro, vou no segundo e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo, ponto baixo e no próximo, ponto baixo. Não vou trabalhar nem no primeiro e nem no último dos 7 pontos altos da carreira de baixo, tá? Vou ficar nessa carreira que a gente tá fazendo agora com um total de 5 pontos baixos. Laço o meu fio, vou para a próxima argolinha e repito aqui dentro 9 pontos altos. Essa carreira não tem segredo, não tem modificação, é só repetição, tá? Do que eu tô explicando aqui para vocês. Onde a gente tem essas argolas aqui, ó, que são os nossos espaços, a gente vai fazer 9 pontos altos dentro desses espacinhos, tá? E quando chegar onde a gente tem os 7 pontos altos, a gente vai pular o primeiro, vai no segundo, vai fazer um ponto baixo, no terceiro, ponto baixo, no quarto, ponto baixo, no quinto, ponto baixo e aqui no sexto, ponto baixo. O primeiro a gente não trabalha e nem o sétimo, tá? Então, vai ficar com 5 pontos baixos aqui na nossa carreira. Entre um grupinho de 9 pontos altos e outro, temos uma sequência de 5 pontos baixos, tá? Não trabalha no primeiro ponto do grupinho de 7 da carreira de baixo e nem no último. Façam aí o de vocês, que eu vou fazer o meu e quando eu chegar aqui onde a gente iniciou, eu retorno. Dei a volta aqui por toda a minha peça, gente, olha só, fica bem retinho, tá, o meu tapete. E aqui, fiz o meu último grupinho de 9 pontos altos, vou fechar, ó, começou a desmanchar, refiz aqui o meu ponto. Vou vir aqui no meu primeiro ponto baixo, tá, onde a gente tem aquela carreirinha de 5 pontos baixos, eu vou no primeiro. E venho aqui e prendo com um ponto baixíssimo. Deixa eu pegar. Ó, vou puxar o meu fio. Aqui eu vou trocar de fio. Eu vou fazer uma troca de cor aqui agora. Eu já cortei o meu fio, passei ele lá pra trás, tá? E agora eu vou voltar com essa cor aqui, que é o castanho que a gente utilizou. Se você quiser fazer aí de uma cor só o seu bico, tá? Você não vai cortar. O que que você vai fazer? Vai vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo, onde a gente fechou com um ponto baixíssimo. Vai pro segundo ponto baixo, vai fazer um ponto baixo, vai no próximo um ponto baixo e vai no próximo um ponto baixo, pulando o primeiro ponto baixo e o último. E vamos ficar com 3 pontos baixos nessa carreira, tá? Isso se você for fazer ali de uma cor só. Se você for fazer a troca de cores, eu acho que fica muito lindo assim. Ó, eu vou fazer da seguinte forma. Pera aí, só um momentinho. Deixa eu arrumar minha iluminação aqui. Eu vou vir nos motivos aqui, onde eu tenho 9 pontos altos. Eu vou no primeiro ponto alto aqui dos 9, e aqui eu vou puxar o meu fio e vou fazer aquele nozinho que eu sempre faço em todas as minhas carreiras. Se você quiser iniciar com a laçadinha inicial, fique à vontade, tá? Fica a sua escolha aí. E aqui, eu vou fazer... Introduzo a minha agulha novamente no primeiro ponto alto, onde a gente amarrou o fio. Vou puxar o meu fio, vou subir 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto e uma correntinha de separação, porque nessa carreira vamos trabalhar 9 pontos altos novamente, só que vamos intercalá-los com uma correntinha de separação. Então, eu vou aqui no meu próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ó, gente, tô esquecendo de falar pra vocês. É um ponto alto e uma correntinha de separação. Um ponto alto e uma correntinha de separação, tá? Vamos ficar novamente com 9 pontos altos. Ó, fiz um ponto alto, uma correntinha, vou pro próximo. Um ponto alto, vou pro próximo. Um ponto alto, vou pro próximo, uma correntinha, vou pro próximo. Um ponto alto, uma correntinha. Feito aqui os meus 9 pontos altos, olha só, vamos conferir aqui. Eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 pontos altos. Ó, reparem que aqui na carreira de baixo eu também tinha 9 pontos altos, então eu trabalhei um ponto alto para cada um dos 9 pontos que a gente tinha na carreira de baixo. Só que nessa carreira eu coloquei um ponto alto e no meio entre esse ponto alto e o outro, uma correntinha de separação. Então, a gente ficou com 9 pontos altos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacinhos de uma correntinha. Agora, eu vou sair de um motivo para entrar no outro. Eu vou contar aqui, ó. Vou pular o primeiro, vou no segundo ponto baixo, daquele grupinho de 5 pontos baixos, vou fazer um ponto alto. Um ponto baixo, desculpa, tá, meninas? Vou no próximo, um ponto baixo, vou no próximo, um ponto baixo. Vou ficar aqui com um total de 3 pontos baixos. Lembrando que eu não trabalho no primeiro e nem no último ponto baixo da carreira de baixo, tá bom? Vou laçar o meu fio, vou novamente pro meu grupinho de 9 pontos altos. E aqui eu vou repetir 9 pontos altos intercalados por uma correntinha. Ó, na carreira de baixo a gente tem um motivo com 9 pontos altos. Eu vou seguir fazendo os 9 pontos altos, só que eu vou colocar uma correntinha de separação entre um ponto e o outro. Uma correntinha, eu vou pro próximo, ponto alto, uma correntinha, eu vou pro próximo, ponto alto. Uma correntinha, vou pro próximo, ponto alto, uma correntinha, vou pro próximo, ponto alto. Eita, que tá escapulindo aqui, deixa eu... Uma correntinha, chegamos aqui no nosso último ponto da carreira de base, venho aqui e faço apenas um ponto alto, ficando dessa forma aqui. Vou pra minha carreira que tem 5 pontos baixos, pulo o primeiro, vou no segundo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Pulei o primeiro e pulei o último dos 5 pontos baixos que a gente tinha na carreira de baixo. Laço o meu fio, vou pro próximo motivo e venho novamente repetindo essa sequência de 9 pontos altos intercalados por uma correntinha. E assim vai ser a nossa carreira por toda a volta. Onde a gente tem os motivos de 9 pontos altos, a gente repete os 9 pontos altos e intercala eles com uma correntinha de separação. Chegou aqui onde a gente tem os 5 pontos baixos, pula o primeiro, trabalha no segundo, trabalha no terceiro, trabalha no quarto e pula o último, ficando com 3 pontos baixos. Eu vou fazer o meu e quando chegar aqui onde a gente iniciou, eu retorno pra gente subir a nossa última carreira. Dei a volta aqui por todo o meu trabalho e ficou dessa forma o meu bico. Gente, fica bem lindo. Já cortei o meu fio novamente, porque eu vou fazer uma troca de cor. Mas caso você queira continuar aí com a mesma cor, não queira fazer a troca de cor, é só vir aqui, ó, fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, contando de baixo para cima, prende, fecha com ponto baixíssimo e caminha aqui, ó, pro espacinho de uma correntinha, tá? Com ponto baixo. Eu vou prender a minha aqui e vou amarrar o meu fio na cor rosa. Agora, eu vou voltar aqui com o rosa, tá? Vou fazer a minha laçadinha inicial aqui, ó. Vou prender bem o meu nozinho pra ficar bem fechadinho. Vou regular ela aqui na minha agulha. E agora, ó, com a minha laçadinha na agulha, tá, meninas? Eu vou vir aqui, ó, em qualquer um desses espacinhos que a gente tem de uma correntinha nos motivos de 9 pontos altos. Então, eu venho dentro do primeiro espacinho, vou jogar o meu fio pra cá, vou segurar ele, porque eu vou trabalhando em cima dele. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Vou subir 3 correntinhas, vou voltar no pé do ponto baixo, pegando as 2 laçadinhas e vou prender aqui com ponto picô. Vou pro próximo espacinho de uma correntinha, vou fazer aqui um ponto baixo, vou subir 3 correntinhas, venho no pé do ponto baixo, faço um ponto picô. Vou aqui no próximo espacinho, ponto baixo, 3 correntinhas, vou voltar aqui nas 2 laçadinhas do ponto baixo e vou fazer o meu picô. Fecho com ponto baixo novamente. Venho aqui, ó, reparem que eu fiz 3 picôzinhos de 3 correntinhas. Tô aqui, ó, no meio, né, que vai ser o centro do meu bico. Fiz o meu ponto baixo, vou subir 5 correntinhas,
Se você tiver as correntinhas muito largas, faz com 4, tá? Volto no pezinho aqui das duas alcinhas, puxo o meu fio, prendo aqui, ó, fazendo um ponto baixo. Vou pro próximo espacinho e venho aqui trabalhando novamente uma sequência de 3 ponto picô de 3 correntinhas para cada espacinho que me sobrou aqui, ó. Estamos ficando dessa forma, 3 picô menor de 3 correntinhas, um picô central de 5 correntinhas, e agora eu vou fazer novamente uma sequência de 3 picô menores. Trabalhando dentro dos espacinhos, não trabalhamos ponto em cima de ponto agora, tá? É só dentro dos espacinhos. Vou fazer aqui o meu último picô de 3 correntinhas. Ó, vou mostrar pra vocês como que a gente tá ficando aqui. Dessa forma, vai ficar o motivo do meu bico. 3 pontos baixos, pequenos, com ponto picô, né? Um central aqui, um ponto picô grande de 5 correntinhas e 3 ponto picô menor. No último espacinho, finalizo com ponto baixo. Agora, deixa eu puxar o meu fio aqui, a gente vai fazer um detalhe na nossa peça. Se você não quer fazer o detalhe, tudo bem, só vem aqui, ó, no ponto, ó, a gente tem 3 pontos baixos, certo? Vem nesse ponto baixo do meio, faz um ponto baixo e vai pro outro motivo, trabalhando nos espacinhos de uma correntinha. Eu vou fazer um detalhe aqui, lacei o meu fio 2 vezes, a gente tem essa carreira que tem 7 pontos altos, certo? Então, aqui, ó, eu vou pegar no primeiro e no último desses 7 pontos altos. Então, eu venho no primeiro, introduzo a minha agulha aqui, ó, de trás, atravesso a agulha pra frente, puxo o meu fio, puxo, tiro 2, puxo, tiro 2, fiquei com 2 laçadas na agulha. Laço 2 vezes novamente o meu fio, vou aqui, ó, no 7º ponto do grupinho de 7 pontos baixos, pontos altos, puxo o meu fio, puxo, tiro 2, puxo, tiro 2 e puxo, ó, fiquei com 3 laçadinhas, puxo o fio e tiro as 3 de uma vez. Formei aqui o meu ponto X, né, aquele pontinho trançado. Agora, a gente vem aqui, ó, pro próximo motivo de 9 pontos altos, dentro do primeiro espacinho de uma correntinha, prende com ponto baixo, e vamos fazer aqui novamente uma sequência de 3 picô menor, ponto baixo, sobe 3 correntinhas, pega ali nas duas, ó, ponto baixo, 3 correntinhas. Temos essas 2 correntinhas aqui do nosso ponto baixo, né? Essas 2 alcinhas. Eu pego nas duas, puxo o fio, ó, puxei o meu fio, fiquei com 2 alcinhas na agulha. Puxo o fio novamente e tiro as 2 de uma vez. Vou pro próximo. Aqui eu vou subir 3, 4, 5, porque é o meu picô central. Pega as 2 alcinhas do ponto baixo, puxo, fiquei com 2 na agulha, puxo o fio e tiro as 2. Vou pro próximo e repito aqui uma sequência de 3 pontos picô, tá? Trabalhando dentro dos espacinhos de uma correntinha. Fiz aqui os meus 3 pontos picô menores, ó. Tem aqui ainda um espacinho de uma correntinha, então, nesse espacinho, eu prendo com ponto baixo. Laço o meu fio 2 vezes e olha só, na segunda carreira aqui do nosso bico, né, depois da carreira de ponto alto fechado, temos o grupinho de 7 pontos altos. Trabalho no primeiro e no último. Lacei 2 vezes o meu fio, vem aqui, ó, de trás, passo a agulha aqui pra frente, atravesso a agulha, né, no meu ponto e puxo, tiro 2, puxo, tiro 2. Fiquei com 2 na agulha, laço o fio novamente 2 vezes, ficando com 4 laçadinhas, vou no 7º, que é o último ponto do grupinho de 7 pontos altos, introduzo a agulha daqui, ó, de um lado, atravesso ela pro outro lado, puxo, tiro 2, puxo o fio, tiro 2, deixa eu voltar aqui porque tiro 2, fiquei com 3 na agulha, puxo o meu fio e tiro os 3 de uma vez. Vou pro próximo motivo e sigo fazendo a mesma sequência de 3 pontos picô menor. Ó, vou fazer o meu segundo ponto picô menor, vou pro próximo espacinho, repito aqui novamente um ponto picô menor. Vou pro próximo, aqui eu faço meus picô central de 5 correntinhas. Ó, vou pro próximo espacinho, repito o meu ponto picô. Tô fazendo bem devagarzinho pra vocês irem me acompanhando aí, meninas.
Meu fio aqui começou a querer dar nó. Vou pro próximo. Ponto picô. Vou pro próximo. Repita aqui o meu ponto picô. E eu vou fazer com vocês a última vez esse trançadinho aqui, ó, do nosso bico. Olha só que lindeza que fica esse detalhe. Então, eu vou vir aqui, vou laçar o meu fio 2 vezes na agulha. Vem onde a gente tem os 7 pontos altos. No primeiro, introduzo a agulha de trás aqui pra frente, puxo, tiro 2, puxo o fio, tiro 2. Fiquei com 2 na agulha, laço novamente 2 vezes o meu fio, vou no último ponto dos 7 pontos altos, ó, passo, puxo o meu fio, tiro 2, puxo, tiro 2, fiquei com 3 laçadinhas na agulha, puxo o fio e tiro as 3. Agora, eu vou aqui pro meu próximo motivo e assim vai ficando o meu bico de acabamento. E eu vou fazendo isso por toda a volta do meu trabalho, sem modificar nada, tá? Ó, 3 pontos picô menor, 1 ponto picô central de 5 correntinhas e mais 3 pontos picô menor. E aí, entre o motivo de 9 pontos altos, temos esse trançado aqui, que é o detalhe do nosso bico, tá? Eu vou fazer o meu aqui, façam o de vocês. Quando eu chegar aqui onde a gente iniciou, eu retorno pra gente finalizar a nossa aula. Dei a volta aqui por toda a minha peça, chegamos aqui onde a gente iniciou a nossa carreira. Eu vou vir aqui, ó, no pezinho do meu ponto baixo, a gente tem 2 alcinhas aqui, ó, vou introduzir no meio delas a minha agulha. Vou puxar o meu fio aqui pra frente, vou passar, ó, fechando com ponto baixíssimo. Aqui eu já cortei o meu fio. Ó, eu vou voltar aqui, ó, no ponto baixo, de trás pra frente e vou levar o meu fio lá pra trás. E agora, é só fazer os arremates da nossa peça e o nosso tapete tá concluído. Olha só que lindeza esse bico. Para você que quer saber a medida do meu bico de acabamento, com a carreira de ponto alto fechado, esse bico tem da carreira até aqui, próximo do picô, para baixo do picô central, tá? Tem 8 centímetros de comprimento. Então, aqui, somando 8 centímetros de um lado e 8 centímetros do outro, 16 centímetros temos de bico nessa peça maravilhosa. Dei aquela puxadinha aqui, ó, nos meus picôzinhos central, pra ficar bem legalzinho o meu bico. E esse foi o resultado final da nossa peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar, deixar pelo menos um coraçãozinho rosa aqui pra ajudar essa crocheteira. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!